Vamos a mais um entendimento dos escritos bíblicos e o tema deste vídeo: quem é o Satanás que separa casamentos? É isso mesmo, quem é esse Satanás? Paulo falou lá em 1 Coríntios 7, eu vou ler para você. E esse Satanás, o nome Satanás e diabo, tudo é a mesma coisa. No hebraico, Satanás equivale é semelhante a Satã, ou seja, opositor, adversário, acusador, inimigo do espírito, contrário aos desejos do espírito, e diabo no grego, diabolos, que é a mesma coisa de Satanás, só que no grego é diabolos e no hebraico é Satã, Satanás. Mas eu já aviso logo ao algoritmo do YouTube que não precisa bloquear esse canal por causa dessas palavras, que essas palavras, o verdadeiro significado não é o significado da religião. A religião fala que isso são seres que caiu do céu, porque está lá em Isaías 14:12, porque está lá em Ezequiel 28. Isaías 14:12, se você ler a partir do versículo 1, falava do rei da Babilônia, quando ocorresse a queda dele. E Ezequiel 28, se você ler o capítulo 27, você vai ver que se tratava do rei de Tiro. Agora é de manhã, é cedo, por isso que eu tô com essa abrição de boca aí, já começou logo cedo. Eu estou gravando, adiantando os vídeos aqui, porque eu vou ver se eu vou dar uma passeadinha na praia com a patroa agora, né, no carnaval, então vou deixar esses videozinhos já bem gravado aí, adiantado, vídeos curtos. Não sei se lá na praia eu vou conseguir gravar pelo celular, espero que sim, para fazer videozinho, nem que for de 1 minuto. A gente não pode esquecer, deixar de falar com os irmãos toda hora, todo instante. Então, quem é o Satanás que separa casamentos? Vamos trazer isso para os dias de hoje, porque as pessoas falam, não, quem atrapalhou o seu casamento foi a pombagira, foi o tranca-rua, foi o Exu guli-guli, foi o Exu bula-pula. Gente, isso aí é tudo espírito de engano que está nesses lugares, é tudo coisa, tudo mentirosa. Ei, você, se você está assistindo aí, você diz que lá no seu terreiro você recebe a pombagira, você recebe o espírito de engano. Você é uma carnal. Você que diz que recebe o tranca-rua, você recebe o espírito de engano, porque você é um carnal. Você está debaixo de maldição, tá bom? E você que frequenta o templo religioso, as neopentecostais principalmente, que faz a oração em nome de Jesus, manifesta, em nome de Jesus pula, em nome de Jesus come cuscuz. Cuscuz não, que esses bichos aí não podem comer cuscuz não. É todo espírito de engano. Ei, leia 1 Reis, capítulo 22. Você vai ver a reunião que Deus teve com os espíritos. Quem é que faz isso, quem faz aquilo. E assim vai. Então vamos ler. Eu te convido a ler 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 1 ao 5. Assim está escrito. Assim disse Paulo, 1 Coríntios 7, do 1 ao 5, estou utilizando o texto da Nova Almeida atualizada. Quanto ao que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. 2. Digo que, por causa da imoralidade, cada homem tenha a sua própria esposa, e cada mulher tenha o seu próprio marido. 3. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, de igual modo, a esposa ao marido. 4. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo. E sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. 5. Não se privem um do outro, a não ser, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Naquele tempo eles viviam muito de oração, porque eles estavam aguardando a volta de Jesus. Depois retomem a vida conjugal, para que, olha aqui a palavra aqui, ó, eles ainda colocam com S maiúsculo ainda, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. Por não terem domínio próprio. Veja que eu andei dando uma olhada no Códice Sinaítico, o Códice Sinaítico, aqui está outra palavra. Aqui está, como na Almeida Revista Atualizada, a ARA.
não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e, novamente, vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Incontinência é domínio próprio. E eu também vi na Almeida século 21, que eu achei muito interessante aqui. Não vos negueis um ao outro, a não ser de comum acordo por algum tempo, a fim de vos consagrardes à oração. Depois uni-vos de novo, para que Satanás não vos tente, por causa da vossa falta de controle, domínio próprio, falta de domínio próprio. Então veja, quem era esse Satanás que Paulo estava falando aqui? Paulo estava falando de um ser de chifre, de cauda, que solta fogo pela venta. Tem uns aí mais alopradinhos que dizem que esse solta vento é fogo até pelo calcanhar, viu? Tem uns aí, uns comedores aí de mingau aí ainda, papinha, que diz que isso daí isso é tudo infantilidade, é falta de conhecimento desse povo. O que significa a palavra Satanás? Deixa eu pôr na Almeida Revista e Atualizada, mas com o número Strong aqui, ó, com o número Strong, ó, porque é um dos melhores dicionários, mas claro que você vê, tem dedo de teólogo, de doutor, de mestre, claro que tem aqui, ó. 1 Coríntios 7,5. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e, novamente, vos ajuntardes, para que Satanás, olha aqui, não vos tente por causa da incontinência. Cada número verde desse é o que está no dicionário deles. Então, quer ver Satanás aqui, ó? Eu pego aqui porque eu acho interessante. Veja, o que está em negrito. Isso daqui, de tudo isso, o que importa é isso daqui. Tanto que eles sabem que eles colocam em destaque aqui, ó. Satanás, de origem aramaica e relacionada, tal. Ó, aqui, ó, adversário. Alguém que se opõe a outro em propósito ou ação, fecha parênteses, nome dado. Aí você veja bem, aí diminui a letra aqui, ó, minúscula sem, agora aqui, como é o verdadeiro sentido da palavra Satanás, no dicionário Strong, eles colocam em negrito, em destaque. Adversário, alguém que se opõe a outro em propósito ou ação. Então, a palavra Satanás nos dias deles, eles usavam Satã para uma pessoa que era um acusador, para uma pessoa que era um opositor, que nem Jesus falou, sinagoga de Satanás. Por que sinagoga de Satanás? Quem é que se reuniam nas sinagogas naqueles dias? Não eram os líderes religiosos, seguidores de Moisés, não eram os líderes religiosos que usavam a Torá para ensinar os seus seguidores e assim perseguir os discípulos que pregavam, perseguir Jesus, inclusive usaram a Torá para fazer o quê? Para pendurar Jesus. Então, os opositores de Jesus eram quem? Os líderes religiosos. E os líderes religiosos daqueles dias se reuniam aonde? Nas sinagogas. Sinagoga de Satanás. E Satanás, eles eram o quê? Os opositores. Por isso que fala lá em Apocalipse 2 e Apocalipse 3, sinagoga de Satanás, que é onde que estavam os opositores. Quem são os Satanás nos dias de hoje? Esses pregadores, esses líderes religiosos, todos, que prega batismo nas águas, que prega comer pão e beber suco, que prega guardar sábado, que prega apresentar criança, que prega dízimo, oferta, buscar Deus em monte, buscar Deus em templo. Isso é tudo o que? São todos seguidores de Moisés. São todos opositores, são todos Satanás. É assim que é. Então, aqui, aí você vê, aí vem o entendimento carnal deles. Você vê, aqui eles colocam o verdadeiro significado em negrito, em destaque.
Alguém que se opõe. Então significa Satanás. Aí ele vem aqui, ó. Aí vem com a letra A. 1, 2, 3. Aí coloca assim, ó. Ao príncipe dos espíritos maus, o adversário inveterado de Deus e Cristo. Incita a apostasia de Deus. Eu não vou ler isso aqui, mas está aqui tudo isso aqui, ó. Aqui, ó, se você quiser ler. Por quê? Aqui já é o entendimento carnal deles. Eles têm que quem inventou esse dicionário Strong é religioso. Então eles têm como esse Satanás sendo um ser que caiu do céu, um ser maligno, um ser do mal. E fica aí. Mas o que vale para mim é isso em negrito. Aí você fala, mas o porquê que você tem certeza então que esse Satanás aí que separava casamento aí não é um ser do mal? Sabe por que não é um ser do mal? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu voltar a Bíblia aqui, a que eu gosto de usar, a Nova Almeida atualizada. Cadê ela aqui? E eu vou diretamente já o porquê. Porque eu acredito na Bíblia. Eu acredito no texto bíblico. Então, se eu for lá em Isaías 45, veja, Isaías 45, versículos 6 e 7. Tá aqui, 6 e 7. Tá assim, ó. No 5 tá. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus, eu o cingirei. Deixa eu colocar outro texto aqui na NVI. Aí você fala, por que você fica mudando? Porque o texto do Antigo Testamento é bom na NVI, né? King James, da Almeida Corrigida Fiel. É o sentido mais real da palavra. Então, eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Além de mim não há Deus. Eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido. 6. De forma que do nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Então, como eu acredito na Bíblia, eu sei que esses 3 versículos aqui se referem a um só Senhor, a um só Deus, que faz todas as coisas, que é a justiça, o amor. Ele corrige, ele disciplina, ele usou o general Tito, ele usou o Hitler, ele usou Putin, ele usa um pai para educar um filho, ele usa um policial militar, um exército para corrigir criminosos. É assim que é instrumento. Deus usa como instrumento. Então, como eu creio nisso, eu sei que esse Satanás aqui não é um ser, não é um outro Deus, não é outro ser do mal. Porque senão Deus teria o quê? Um sócio. Satanás, como se fosse um ser, seria sócio de Deus? Seria o quê? Lá em... Se você lê o livro, ou se você assistiu o vídeo da Guerra dos Hebreus, de Flávio José, o próprio general Tito disse que ele só venceu aquela guerra porque o Deus dos judeus estava com ele, estava do lado dele. Quem era o Deus dos judeus? O Senhor dos senhores. Aí você vê. Então aqui, depois unam-se de novo para que Satanás, para que o opositor, para que os desejos da carne, para os que se opõem ao Espírito, para aquilo que se opõe ao Espírito não tenha força, não tenha evidência e leve você a uma mulher que usa batom vermelho, a uma mulher que usa roupa vermelha, a um homem todo sarado de academia, a um homem tudo isso, tudo aquilo. Mas na hora do vamos ver, será que ele é igual ao marido? Você sabe o que eu tô falando, né? Eu não vou falar aqui. Será que na hora do vamos ver, aquele camarada todo cheio de não sei o quê, será que ele é igual o cara lá? Mas o quê? Aí vem uma influência carnal e a pessoa, Paulo falava naqueles dias, para que não venha a ter tentações por outros homens ou por outras mulheres. E assim é nos dias de hoje. Você pode ver que normalmente, eu estava até falando isso agora há pouco, antes de gravar esse vídeo para minha mulher. Normalmente, as amantes e os amantes são piores. A amante, vou falar de mulheres, que eu conheço, já conheci várias pessoas disso aí. A amante, normalmente, ela é... As pessoas de fora não acreditam. Falam, meu, como que esse cara largou a mulher dele para ficar com esse negócio aí? Como que pode um negócio desse? Como que a mulher traiu o marido, que é um trabalhador, que é uma pessoa direita, uma pessoa educada, por esse traste? Esse cachaceiro, esse não sei o que. É assim ou não é? Normalmente é. Porque isso é forma de castigo. Então, esse Satanás aqui que Paulo falava, nós temos entendimento como está em Gálatas 5:16.
do 16 ao 21. Veja quem é o Satanás que Paulo disse aqui. Gálatas 5, 16 em diante. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflitos um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Quer ver? Igual está no Códice Sinaítico, que eu já sei, a Nova Almeida atualizada, esse versículo aqui, ó. Porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne, porque são, aqui ó, a palavra opositor aqui, ó, são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Então a carne, o desejo carnal, ele se opõe, ele é um Satanás aos desejos do espírito. O nosso espírito, que veio do reino espiritual e voltará para lá, ele é perfeito, ele é a morada onde está o tabernáculo espiritual de Deus, onde o próprio Deus faz morada, onde foi estabelecido o tabernáculo dele, lá em Apocalipse 21, 2 e 3. E os desejos carnais, eles água e óleo, não se mistura. Então são opostos. E opositor significa Satanás, o adversário. O adversário do espírito é os desejos carnais. Então esse Satanás aqui que Paulo estava falando, é claro como a clara do ovo, isso daqui se tratava do acusador, do opositor, do adversário. Só que os editores fez questão de manter esse nome, que na verdade deveria ser Satã, que na verdade não deveria estar aqui, porque esse aqui são palavras em grego, aramaico. Não, essa palavra aqui, se você colocar no Novo Testamento judaico, essa palavra é hebraica. Aqui, ó, texto, aqui, ó, Novo Testamento judaico. Ó, não vos negueis uns ao outro, senão de comum acordo por algum tempo, a fim de vos aplicardes à oração e depois vos ajuntardes outra vez, para que Satã não vos tente pela vossa incontinência. Incontinência é domínio próprio, pela falta de domínio próprio. Então, Satã, para que a sua carne, o opositor do espírito, não tente você para você olhar a mulher de batom vermelho, a mulher que usa o salto alto, que anda todo o bombadão que está passando da academia, e a mulher tem dentro da casa, tem um trabalhador, tem um cara esforçado, educado, um super pai, mas ele tem papada de porco, ele tem uma barriguinha saliente, aí a mulher fala, não, aquele lá está me chamando a atenção. Por quê? O desejo da carne dela. O desejo dele, daquele homem que está vendo a mulher usando um batonzinho, um saltinho alto, e ela andando toda no tucu-tucu-tucu-tucu, fala, não, é aquela ali. É o quê? É isso aqui, ó. Esse Satã aqui. Voltando para o texto da Nova Almeida atualizada, ou vamos lá, continuar. Gálatas 5, 16 ao 20. Então, aqui está o Satanás, ó, no 17. Porque a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si. Quer ver? Deixa eu ver aqui se tem um... Não, esse aqui... Ver se tem um dicionáriozinho aqui fácil de entender. Vou ver no Almeida, que é mais facinho. Não, isso não tem. No dicionário Russais tem. Aqui, ó. Colocar alguém ou algo diante de ou contra, obstar. Tá vendo? Um exemplo, uma barreira ao fluxo de automóveis e tanques de infantaria. Derivação, apresentar ação, atitude contra alguém ou algo, atuar de forma a criar impedimento. Então, isso aqui é fácil de entender. Então, significa opostos entre si são opositores. Então, aqui estava o Satanás que Paulo estava falando. Para que vocês não façam o que querem. 18. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Da lei era coisas carnais. 19. Ora, as obras da carne são aqui, as obras de Satanás aqui. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria. Tá vendo você, o macumbeiro, o voodoo, mesa branca? Tá vendo você, o evangélico que fica vendendo copo de água, envelope, caroço de feijão? Tudo feitiçaria, isso é tudo obra da carne. No espírito feiticeiro, no espírito evangélico, nós somos todos irmãos. Só que na carne, a carne de cada um está aflorada.
A carne que está em atividade. A carne de um religioso é que está ativada, não o espírito. Idolatria, feitiçaria, inimizade, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias. Olha as orgias aqui, ó. E coisas semelhantes a essa. Então, coisas semelhantes a essa aqui está tudo que você imaginar. Tá suicídio, tá pastor usar a Bíblia para falar que dízimo é dinheiro para roubar as pessoas, para ficar enganando as pessoas. Tá tudo dentro disso aqui. Tudo que você imaginar da natureza carnal se encaixa, se enquadra nisso aqui. Às vezes muda, que nem se eu colocar aqui na século XXI, se você ler, muda as palavras aqui, ó. As obras de Satanás, as obras do opositor da carne são evidentes. A saber, imoralidade, impureza, indecência, tá vendo que mudou aqui? Idolatria, feitiçaria, inimizade, rivalidade, ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismo, mudou. Você vê, ó, eu agora nesse pleito agora de 2022, eu tava nesse partidarismo aqui, eu tava virado samurai, eu tava indo até para o Ibirapuera ficando lá. Você vê que obra que eu tava praticando aqui? Que obra? A obra da minha carne. Vestindo verde e amarelo, ficando lá na frente do Ibirapuera, ficando igual um xaropão lá. E aí? Eu tô falando para você porque eu tava praticando uma obra da minha carne aqui, ó, partidarismo. Você ser partidário a algum lado, seja ele do que for. Você ser partidário a um funcionário, você achar ser parcial. Partidário é parcial, ser parcial a mais um funcionário que o outro, a um filho a mais do que o outro. É isso aí. A um político mais que o outro. Você entendeu como que é? Agora só falta você entrar no comentário e começar a falar de política comigo. Já ficou para trás, esquece. 21. Inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Você entendeu que tudo que você imaginar, o suicídio não está, mas o suicídio é obra da carne. Então o mesmo que pratica um assaltante de banco, o mesmo que usa um para pegar a Bíblia para falar que dízimo é dinheiro para ficar roubando as pessoas, explorando as pessoas, como está lá em Malaquias 3:5, que o juízo viria e veio contra os israelitas por eles praticarem isso, os líderes hoje praticam a mesma coisa, fica explorando os trabalhadores, o salário dos trabalhadores. Então está tudo dentro desse pacote aqui. Então o Satanás aqui, desse daqui, não vos negueis uns ao outro, e a não ser de comum acordo por algum tempo, a fim de vos congregardes à oração. Depois unir-vos de novo, para que Satanás não vos tente por causa da vossa falta de controle. Então esse Satanás que Paulo sempre falou era o opositor. Se a religião tivesse colocado, se os editores dos textos bíblicos tivessem colocado a palavra, o verdadeiro significado para os nossos dias, estava tudo tranquilo, não existiria isso daí, não existiria. Porque, como eu li lá para você em Isaías 45, do 5 em diante, é Deus quem faz todas as coisas. Esquece. Ah, mas é que ele é espírito. Ele é espírito. É ele que, pela palavra, ele faz o que ele quiser. Ele criou tudo pela palavra. Então, se ele falar assim, pela palavra, o pai, por colocar na mente do pai, pai, você vai educar o filho, porque o filho está nas drogas. Vai ser assim. O policial da rota, do BOP, do que? Sei lá, dessas elite aí do Brasil fora aí. Ó, você vai lá no setor tal, assim, porque vai acontecer na mansão e vai entrar 5 criminosos lá, ele vai pôr na cabeça daqueles encarregados daquelas viaturas e eles vão lá de uma forma, parece que eles vão adivinhar alguma coisa, mas não é que eles estão adivinhando, é que quem faz a obra é Deus. Colocou isso, eles vão lá e aqueles 5 criminosos ou vão ser mortos, porque quem pratica transgressão, o caminho é a morte, ou será a morte do corpo carnal, ou serão presos, serão disciplinados, porque eles têm mais alguma coisa. Deus quer que eles, na carne, eles façam mais alguma coisa, só que eles vão pagar aquilo lá. Então é assim que é. Que nem o marido que começa a ver pornografia, ver tudo, ele começa a ter pensamentos de traição. A mulher, mesma coisa, vice-versa. Então é esse o Satanás, é o desejo carnal. Tira isso da sua cabeça, para de ser religioso, acreditando que esse Satanás é um ser que caiu do céu, um ser demoníaco. Isso aí é invenção da religião, porque eles não têm o mínimo de conhecimento, eles são incrédulos, eles não acreditam na Bíblia. Eles ficam aí.
Aí você fala assim, como você tem mais certeza? Eu já li Isaías 45. Mais certeza ainda, leia Isaías capítulo 14, do versículo 1 em diante. Aí vai chegar lá no 12 e fala, tu, estrela da manhã, como caíste? Não sei. Aí a pessoa pega aquilo lá e fala, tá vendo? Aqui, ó, caiu sim, porque lá em Lucas 10:18, acho que Jesus, eu vi Satanás caindo, mas aí quando você vai no Códice Sinaítico, Jesus não falou aquilo. Eu vi Satanás caído como um relâmpago. Satanás era o quê? Os opositores. Eu vi os opositores, meus opositores caído como um relâmpago, ou seja, destruído. A lei para ele, a lei de Moisés, sem força nenhuma na vida deles. Aí já é outro assunto. É uma forma racional de entender a Bíblia, não precisa fazer nenhum malabarismo, não, tá bom? Então eu vou deixar com você essa mensagem. Espero ter sido útil. Quem é o Satanás que separa casamentos? Eu coloquei para os dias de hoje porque é o que acontece, né? É o que eles falam nos dias de hoje. Mas usando da palavra que Paulo disse há quase 2000 anos atrás. E eles pegam esse Satanás, em vez de colocar no sentido original da nossa época, não. Fica vivendo dessas palavras arcaicas e velhas aí, caducas, tá bom? Até a próxima, se for útil, joinha, compartilhe esse vídeo, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos em frente falando da palavra de pai, falando da palavra do papai, passando o nosso entendimento. Se te servir bem, se não, tudo bem também. Até a próxima, tchau, tchau.